Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula virtual de física. Meu nome é Sandro e eu serei o seu professor aqui e agora. Galerinha, o assunto de hoje vai ser o som, ondas sonoras. A gente já estudou os sons, as suas características, quanto à sua natureza, quanto à sua forma de propagação, a dimensão de propagação. Hoje nós vamos estudar um tipo de onda específico que é o som. E graças ao som a gente consegue escutar música, a gente consegue se comunicar com as pessoas, certo? Então vamos para o que interessa. Usando uma definição geral, ondas sonoras são ondas mecânicas longitudinais que podem se propagar através de gases, líquidos ou sólidos. Existe a necessidade de ter matéria para a propagação de ondas sonoras. Por quê? Porque ela é uma onda mecânica, longitudinal, porque o som vai se propagar empurrando uma certa quantidade de ar. Como toda onda, o som tem amplitude, comprimento de onda, frequência, período, se propaga com uma certa velocidade. Através desses elementos, podemos observar certos fenômenos. Vamos perceber como funciona a frequência. Os sons audíveis pelo ouvido humano têm uma frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz. Abaixo e acima dessa faixa estão os infrassons e o ultrassom, respectivamente. Pessoal, como é que é isso? Não é todo tipo de som que nós, seres humanos, conseguimos escutar. Existem sons que são emitidos na natureza, que aparecem na natureza, porém a gente não consegue escutar. Um exemplo disso é o morcego. O morcego consegue se locomover à noite porque ele emite um som em uma frequência que nós não escutamos. Só ele. Ele vai bater num obstáculo e vai ser refletido. Com isso, o morcego vai saber que naquela localidade tem um obstáculo. E aí ele consegue desviar, desses obstáculos. Existem sons com a faixa de frequência baixa e a faixa de frequência alta. Abaixo dessa frequência, que nesse caso são os 20 Hz, nós chamamos essa faixa de frequência de infrassom. As ondas sonoras que estão acima dos 20.000 Hz, que é a faixa de frequência que nós seres humanos conseguimos escutar, nós vamos chamar de ultrassom. O ultrassom é uma onda mecânica longitudinal e de frequência superior a 20.000 Hz. E o infrassom é uma onda mecânica longitudinal e de frequência inferior a 20 Hz. Vamos falar um pouquinho sobre a altura. E tomem muito cuidado quando a gente fala altura, porque não é da intensidade da onda. Nós estamos nos referindo à altura às notas musicais. A frequência está relacionada com o conceito de agudo e de grave. Se você preferir, grosso e fino. É a mesma ideia. Uma onda sonora aguda é uma onda em que a frequência é alta. Uma onda sonora grave é uma onda em que a frequência é baixa. Com isso, nós vamos perceber que a onda sonora vai se propagar com uma certa velocidade. A velocidade do som no ar é de aproximadamente 340 metros por segundo. Essa velocidade aumenta quando o som se propaga em meios mais densos, como nos sólidos e nos líquidos. Assim como uma onda qualquer, o som vai obedecer à equação da velocidade de uma onda, em que a velocidade vai ser igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência. Vamos falar um pouquinho sobre a intensidade. Aqui sim, a intensidade está relacionada com o volume que a gente tem. Quando a gente fala baixinho, essa intensidade é baixa. E outra, está relacionada com a amplitude da onda. Se a gente fala um pouquinho mais alto, a intensidade é maior. E nesse sentido, a amplitude vai ser maior também. Legal.
A intensidade da onda está associada à sua amplitude. Quanto maior for a sua amplitude, maior será a sua intensidade. Quando o cara coloca o som do carro lá nas alturas, a amplitude da onda está alta. A intensidade da onda é definida pela razão entre a potência da fonte e da unidade de área. A unidade de medida da intensidade sonora é dada pela razão da unidade de medida de potência, que é o watt, e a unidade de medida da área, que é o metro quadrado. Nesse sentido, essa intensidade tem como unidade de medida o watt por metro quadrado. Vamos falar um pouquinho de timbre. É uma grandeza que a gente utiliza geralmente em música. E aqui chama-se timbre a característica sonora que nos permite distinguir se sons de mesma frequência foram produzidos por fontes sonoras conhecidas e que nos permite diferenciá-las. Por exemplo, o Lá central do piano possui a frequência de 440 Hz. A mesma nota produzida por um violino produz a mesma frequência. Só que aí a gente consegue identificar qual é a nota de um piano e qual é a nota de um violino. É isso que vai ser o timbre. Vamos falar um pouquinho de ressonância. A ressonância acústica é gerada quando uma fonte emite um som de frequência igual à frequência de vibração natural de um receptor. O que isso acontece? Já percebi que quando eu afino o violão, a nota que eu uso para tomar como base para a corda de baixo tem que ser a mesma quando eu aperto a corda de cima, a quinta casa do violão. Se eu perceber bem, eu tocando a nota de cima, eu vou perceber que a corda de baixo vai vibrar sem que eu toque nela. Isso é por causa da ressonância. Cada elemento ou parte de um corpo tem uma frequência natural ou uma frequência na qual ela gosta de vibrar. Tocar um sino, tanger a corda de um violão, faz com que eles vibrem em sua frequência natural. A frequência natural de cada objeto é determinada por sua massa e sua rigidez. Aumentar a massa, ou se você preferir, o peso, de um objeto, reduz ou abaixa a sua frequência natural. Aumentar a rigidez do objeto, como por exemplo, aumentar a tração de uma corda de violão, aumenta ou sobe a sua frequência natural. O fato de que cada objeto tem pelo menos uma frequência natural não implica em um problema, mas um problema de vibração excessiva pode acontecer como resultado da coincidência de uma frequência natural do corpo com uma frequência inerente de funcionamento. E aí a gente vê exemplos em que uma ponte ela se quebrou porque o vento que estava passando por ela estava passando, fazendo com que ela vibrasse nessa frequência de ressonância. Consequentemente, a ponte ela começou a vibrar e ela começou a balançar até o ponto que ela não conseguiu resistir e as suas estruturas se romperam. A mesma coisa acontece em copos de cristais. Quando a gente começa a enviar sons em que faz com que essa taça vibre, entre em ressonância, a intensidade se aumenta cada vez mais até que ela quebre. A gente percebe a questão da ressonância em violões. Vamos observar como isso acontece. Bem, como funciona no violão? Ao afinar as cordas do violão, é interessante que nós conseguimos afinar a corda de baixo através da corda de cima, apertando a quinta casa. Eu vou constatar que as cordas estão afinadas através da corda de cima, essa que está mexendo aqui agora, com a corda que está aqui embaixo, essa aqui que está mexendo aqui agora. Eu vou tocar a corda de cima, fazer ela vibrar, apertando a corda na quinta casa, e aí eu vou observar que a corda de baixo vai vibrar porque ela vai entrar em ressonância. Perceba que sem que eu aperte a corda,
não acontece vibração nenhuma. No momento em que eu aperto a corda na quinta casa, a de baixo vibrou automaticamente. A de baixo vibrou automaticamente quando eu bato nela, na de cima. Por quê? Isso acontece porque a de baixo entra em ressonância.